Oi pessoal, eu sou a professora Ingrid de Geografia e a nossa aula de hoje é sobre bases físicas do Brasil. Bom, gente, essa aula foi preparada para o ensino médio, tá? E tem o intuito de mostrar para vocês basicamente a estrutura geológica do nosso país e as principais unidades de relevo. Gente, como toda aula, nós temos alguns objetivos. E os objetivos dessa aula são os seguintes: entender a estrutura geológica do Brasil e perceber como ela foi formada. Reconhecer os dois tipos de estrutura geológica que estão presentes em nosso país. Definir planalto, planície e depressão. Caracterizar o relevo brasileiro e diferenciar as classificações de relevo que existem aqui no nosso país. Para entender melhor a nossa aula, é legal que vocês saibam os seguintes tópicos: tectonia de placas, como esse processo é formado e como ele ocorreu. Os agentes modeladores do relevo, que são agentes internos e externos, e também as eras geológicas. No decorrer da aula, eu vou relembrar esses conceitos, mas é muito importante que vocês já tenham uma base para saber do que eles se tratam, ok? Gente, aqui nós temos o que nós chamamos de vocabulário e conceitos. São os termos e as palavras que a gente vai utilizar durante a aula e que talvez vocês tenham dúvidas. Então, vocês podem recorrer a esta parte para estar podendo entender melhor a aula e acompanhando melhor o desenvolvimento dela. Tá? Nessa parte de vocabulários e conceitos, a gente também tem aqueles fatores que eu falei com vocês anteriormente, que seriam bom que vocês já soubessem. A tectonia de placas, né, que fala que a crosta terrestre, gente, ela está dividida em fragmentos, que estão em constante movimentação, né, as nossas placas tectônicas. E assim, essa movimentação ocasiona deformações, falhas e dobramentos na superfície. E devido a essa movimentação, se originam os relevos de toda a crosta terrestre. Os agentes modeladores de relevo internos, né, que são processos estruturais como o tectonismo, o vulcanismo, os terremotos, que atuam do interior para a superfície da Terra. E também os agentes modeladores externos, que são aqueles agentes que atuam fora, né? Os ventos, a própria água, as geleiras, os seres vivos que estão presentes na nossa Terra, e assim eles vão fazendo toda essa modelagem da paisagem. E as eras geológicas, né, que é o estudo sobre a evolução da Terra e como ele foi dividido. Pessoal, aqui nós temos o que nós chamamos de esquema organizacional global, que ele é mais uma das ferramentas do método EQUAR para melhorar a aprendizagem de vocês. Esse esquema está organizado em Global 1 e Global 2, e agora a gente vai ver exatamente tudo que a gente vai aprender nessa aula, tá? Vocês podem ver aqui, bases físicas, e aí ele está dividido em etapas. A primeira etapa que a gente vai conversar, depois a gente vai para escudos cristalinos, depois a gente vai falar sobre as principais reservas minerais, e aí a gente vai falar um pouquinho de cada uma. Vamos chegar até as bacias sedimentares. Depois nós temos o esquema organizacional global 2, que a gente já entra na parte do relevo, os tipos de relevo, a classificação do relevo, né, de acordo com os seus autores, e as outras formas de relevo, ok? Começando a nossa aula, nós temos o esquema organizacional parcial, que é uma parte daquele esquema global que a gente acabou de ver. Na verdade, ele é a primeira parte daquele esquema, onde nós temos a estrutura geológica do Brasil, que é composta por escudos cristalinos e bacias sedimentares. E os escudos cristalinos possuem um embasamento mais antigo da crosta terrestre e as bacias sedimentares são formadas por sedimentos de rocha em decomposição. Então, vamos à nossa aula. A estrutura geológica. Gente, vamos lá. O Brasil ele está localizado no continente americano, é um país muito extenso, o quinto em extensão. Ele tem fronteiras com praticamente todos os países da América do Sul, menos o Chile e o Equador. E devido a essa grande extensão, né, dele, a gente pode observar que a estrutura geológica, ou seja, a base do território, como ele foi formado, ela corresponde a uma composição rochosa, a um conjunto de rochas, tá? O território brasileiro ele é formado basicamente por dois tipos de estruturas geológicas, os escudos cristalinos e as bacias sedimentares, ok?
Então, agora a gente vê um pouquinho aqui. Os escudos cristalinos, eles são o embasamento mais antigo da crosta terrestre, formado no pré-cambriano, que é um período das eras geológicas, tá? E ele apresenta rochas cristalinas e metamórficas. Já as bacias sedimentares foram formadas por sedimentos de rocha em decomposição, no Paleozoico, Mesozoico e Cenozoico, que também são 3 períodos de era geológica, tá, gente? Esses sedimentos foram transportados por agentes externos que modelam o relevo. E esses agentes são a chuva, o vento e a neve. Então, gente, essa questão da bacia sedimentar, vocês podem perceber que o nome já está bem explicadinho, né? Sedimentares. Então, vocês vão fazer a ligação de que ela é composta por sedimentos de rocha. E esses sedimentos de rocha, eles foram trazidos pelos agentes externos do relevo, ok? Aqui a gente tem um mapa de escudos e bacias do Brasil, tá? Aqui vocês podem ver toda a parte em verde são as bacias sedimentares e os laranjinhas são os escudos cristalinos, tá? Vocês podem ver que é basicamente bem definido, tá? A estrutura de escudo e bacia dentro do nosso país. Só um pouquinho aqui, ele pega essa parte do litoral aqui, vai descendo até o sul com os escudos. A bacia do Paraná, que vai pegar um pouquinho da região centro-oeste, da região sul, também da região sudeste, tá ok? Então, vocês podem observar e ver que nós temos o escudo das Guianas, aqui no alto, o escudo do Brasil Central, tá, gente? Toda essa área aqui. O escudo Atlântico, ok? E aí, de bacias, nós temos a bacia amazônica, né? Que é a nossa super conhecida. A bacia do Parnaíba, a bacia do Paraná e as bacias costeiras, tá? Que elas estão aqui nessa parte do nosso Brasil. Bom, gente, aqui nós temos um outro pedacinho da nossa aula, um outro esquema organizacional. Nós já passamos por essa parte aqui da estrutura geológica, o que são os escudos cristalinos e o que são as bacias sedimentares, tá? E agora a gente vai partir para estudar um pouquinho mais a fundo os escudos cristalinos.